E eles ficavam olhando pra mim assim, né? Posso ir, doutor? Posso ir, doutor? Eu, calma, peraí, espera um pouquinho. E aí eu percebi que o residente ficava ansioso, né? Ele ficava angustiado, assim, porque o paciente tinha apneia. E aí ele falava, a gente não vai entubar não, doutor Tiago? Fala, meus amigos e minhas amigas laringoscopistas. Hoje a gente vai conversar sobre uma dúvida mandada aqui pela Kathleen Costa. Ela é médica e ela fez uma pergunta em relação a succinilcolina e paciente dessaturando. Olha só a mensagem dela. Por que quando uso a succinilcolina, logo depois o paciente dessatura rapidamente? Não há dificuldade de intubação na traqueal? Como reverter mais rapidamente a dessaturação se falha na intubação após ter usado a succinilcolina? Eu achei bem interessante essa dúvida da Kathleen, é uma dúvida bem frequente para quem está começando, né, a usar bloqueadores neuromusculares, e a gente vai conversar sobre isso no vídeo de hoje, tá? E se você gosta das discussões que a gente traz aqui no nosso canal, eu tô sempre trazendo vídeos às 20 horas. Se você quiser continuar recebendo, se inscreva para dar essa continuidade, né? Então, pessoal, é o seguinte, a succinilcolina é um bloqueador neuromuscular e a partir do momento que você injeta esse bloqueador neuromuscular no seu paciente, dependendo da dose, você logo a seguir vai ter uma apneia realmente muscular. Não é uma apneia de centro respiratório, como a apneia dos opioides, que geralmente é hipopneia ou apneia mesmo. O bloqueador neuromuscular simplesmente vai inabilitar, vai desativar toda a musculatura do paciente e com certeza depois de alguns segundos ele estará em apneia e depois de um tempo ele vai começar a dessaturar, meus amigos e minhas amigas. Então é muito importante que você já saiba disso, já esteja preparado e preparada para fazer a sua intubação orotraqueal rapidamente, porque a partir desse ponto você está com o tempo contado. E dependendo da patologia do paciente, se ele está prosseguindo para uma intubação na traqueal, pode ser que ele tenha uma patologia respiratória, pode ser que ele tenha uma patologia metabólica, inclusive aí entra o conceito de via aérea metabolicamente difícil. É quando o paciente está com a reserva baixa, ele está metabolicamente mais ativo, né? Está consumindo muito mais oxigênio. Às vezes ele tem uma patologia pulmonar que dificulta mais ainda a oxigenação tecidual e acaba que ele dessatura mais rápido do que ele dessaturaria se ele tivesse numa situação normal. Então, pessoal, o que é que entra aí para nossa amiga, né? Quais são as possibilidades que a Kathleen possa estar pecando? Em primeiro lugar, antes de qualquer intubação orotraqueal, é fundamental que você realize a pré-oxigenação do seu paciente. Alguns colegas cometem alguns erros em relação à pré-oxigenação que, lembrem-se, pré-oxigenar é uma coisa e ventilar é outra. A pré-oxigenação, você simplesmente fornece oxigênio a 100% para o seu paciente durante um tempo que ele vá subindo a saturação e depende de cada paciente, às vezes ele sobe rápido e tem outros que sobem mais devagar, mas você teoricamente entre 3 a 5 minutos ali de pré-oxigenação é bem suficiente para você subir a saturação do paciente. E você precisa ter muita calma, você precisa ter paciência para ver a resposta da saturação e esperar até que ela pare de subir, tá? É um grande critério aí que você pode utilizar. Muitos colegas utilizam a pré-oxigenação de forma errada, tá? De forma errada não, eu vou dizer assim, de forma menos eficaz. A pré-oxigenação deve ser feita com a máscara bem acoplada na face do paciente, tá? Isso é fundamental para que você evite entrada de ar ambiente. Quanto mais bem acoplada na face do paciente, mais ele vai respirar aquele oxigênio ali que você está fornecendo, teoricamente próximo a 100%. Então, não existe pré-oxigenação com a máscara perto, você tem que, com certeza, acoplar essa máscara na face, deixa o paciente respirando ali durante 3 a 5 minutos, ou você pede para ele fazer 8 inspirações profundas, tá? Isso é o que o livro traz. Eu, particularmente, gosto de usar simplesmente o critério ali do monitor da saturação mesmo, né? Do próprio oxímetro de pulso, para você ter esse parâmetro. Se ainda está subindo, continua.
tá 92, 93, aí chegou assim 97% e parou de progredir. Significa que você já abarrotou o corpo do paciente de oxigênio. E qual é a grande sacada, né, da pré-oxigenação? Porque isso é tão interessante. Em primeiro lugar, quando você faz uma boa pré-oxigenação, você sobe de forma proposital a PaO2 do corpo do paciente. O sangue inteiro fica abarrotado de oxigênio, os tecidos ficam cheios de oxigênio, a gordura, o músculo, tudo começa a ficar ali numa hiperóxia. Mas hiperóxia nós sabemos que é algo danoso, né? Tanto a falta de oxigênio quanto o excesso não é legal para o paciente. Porém, nessa situação em específico, estrategicamente, nós causamos uma hiperóxia sim, porque logo a seguir o paciente vai entrar em apneia. E depois dessa apneia, né, causada pela succinilcolina ou por qualquer bloqueador neuromuscular, os tecidos vão começar a consumir aquele oxigênio que estava ali acumulado. Outra questão, entra aqui a definição de capacidade residual funcional do pulmão. Eita, Tiagão, agora vai falar de fisiologia pulmonar. Aqueles gráficos lá, né, de respiração. Não se aflija, não se aflija. A capacidade residual funcional simplesmente é aquele volume de ar que fica no seu pulmão quando você para de respirar. Isso é um conceito bem tranquilo, não precisa se estressar, tá? Quando a gente para de respirar, quando você entra em apneia, né, tem um volume ali que você conseguiria expirar ainda e ainda tem um volume residual. Então é a soma desses dois volumes. Basicamente é o oxigênio, o ar, que fica ali nos seus pulmões quando você entra em apneia. E quanto mais rico em oxigênio esteja esse ar que fica ali no seu pulmão, logo após você entrar em apneia, é melhor. Por quê? Porque a partir daquele momento o corpo vai fazendo trocas pulmonares, né, alveolares, daquele ar que restou no pulmão. E se esse ar está rico em oxigênio, né, bem perto ali dos 100%, vai ser vantajoso porque você tem mais tempo de apneia. Para finalizar, pode haver uma falha na entrega do oxigênio. Existem dispositivos que, na teoria, no livro, ele fala que tem ali 100% de FiO2. Por exemplo, a máscara com bolsa não reinalante. Porém, infelizmente, na prática, nós sabemos que, por exemplo, uma máscara com bolsa não reinalante, ela não consegue fornecer os 100% de oxigênio, tá? Chega aí perto dos 80%. E não sou eu que estou falando isso, não sou eu que fiz esse experimento. É um grupo australiano que realmente mediu as frações inspiratórias. É o grupo Vortex que fez esse experimento. E eles viram que a máscara com bolsa não reinalante não consegue chegar no 100%, apesar da maioria dos livros falarem que sim. Existem marcas de ambu, por exemplo, o ambu da marca Maio, ele também não consegue dar 100% de entrega de oxigênio, tá? Então, até dependendo do seu próprio ambu lá que você está utilizando, talvez você esteja dando ali 80%, 85%. Quanto mais válvulas tem o seu ambu, menos você consegue entregar esse 100% de oxigenação. Então, nós temos erro no acoplamento da máscara, erro no tempo de... Erro não, né? Eu diria assim, uma subotimização no tempo da pré-oxigenação e uma subotimização no mecanismo que você está entregando aquele 100% de oxigênio. Lembrando, pessoal, que pré-oxigenar com catéter de oxigênio, né? Mesmo que sejam a 5, 6 litros por minuto, não é interessante, tá? É muito baixa a fração expiratória de oxigênio. Você tem que tirar o catéter e colocar um dispositivo que consiga entregar mais oxigênio, como um ambu com aquela bolsinha relevatório, né? Se você não tem um ambu ali tão fácil e você já quer começar com a máscara com a bolsa não reinalante, também é interessante. Se você tiver um catéter nasal de alto fluxo, é muito legal para fazer a pré-oxigenação. Enfim, quanto mais avançado esse dispositivo, mais perto do 100% ele vai entregar. Ok, fizemos uma boa pré-oxigenação. E aí você vai ter uma diferença brutal em relação ao tempo que o paciente consegue ficar em apneia e saturando bem. Quando eu trabalhava com residentes, né, lá do Hospital Albert Einstein, que eu passei um tempo trabalhando com residentes, eu fazia uma certa abordagem para eles perceberem que existe sim um tempo seguro de apneia que o paciente fica muito bem. A gente fazia cirurgias eletivas e é uma situação ideal, né? Uma situação que o paciente não tem nenhuma patologia,
mas dava para eles perceberem como é seguro, né, essa técnica, se você faz ela de maneira certa. Eu recebia lá o residente e aí falava, né, ó, vamos fazer aqui uma anestesia geral, a gente vai fazer fentanil, propofol e rocurônio, que é um outro bloqueador neuromuscular, e você vai fazer a intubação, tá certo? Aí o residente, tá certo, doutor, vamos, combinado. Maravilha. A gente recebia o paciente, fazia a punção venosa, fazia a monitorização, e aí a gente começava a pré-oxigenação. Eu ficava lá conversando, né, estimulando o paciente, pedindo para ele respirar fundo e olhando o monitor. Eu estava sempre de olho no monitor e via a saturação aumentando. Saturação aumentando, saturação aumentando. Quando chegava ali nos 99%, 100% e essa saturação não aumentava mais, eu fazia a sedação do paciente. Fazia o propofol e fazia o rocurônio. E aí eu já percebia, né, o residente, ele percebia que o paciente ficava em apneia e ele já queria partir para a intubação orotraqueal. Já pegava o laringoscópio, né, já ficava naquela ansiedade ali, né, o laringoscópio pronto e só esperando a minha autorização para fazer a intubação. E eles ficavam olhando para mim assim, né, posso ir, doutor? Posso ir, doutor? Calma, peraí, espera um pouquinho. Aí eu ia no carrinho, ajeitava uma medicação e o paciente lá em apneia. E aí eu percebia que o residente ficava ansioso, né? Ele ficava angustiado assim, porque o paciente em apneia, ele estava pronto para intubar e só esperando a minha autorização, sendo que eu estava preenchendo alguma coisa da ficha, sendo que obviamente eu estava olhando para o monitor, né? E aí ele falava, a gente não vai intubar não, doutor Tiago? Aí eu, sim, vamos intubar. Tô fazendo essa pausa estratégica aqui para você ter essa noção. Vamos raciocinar, né? Vamos baixar um pouco a nossa emoção. E agora eu vou perguntar para você, como é que tá o paciente? Ele tá saturando bem? Aí nesse momento o residente ia lá, olhava para o monitor, 100% de saturação. Mesmo depois de 1, 2 minutos, o paciente ainda permanecia saturando 100%. Aí eu falava, então veja, a gente está numa situação controlada aqui, é uma situação que o paciente está bem, a gente não está fazendo uma sequência rápida de intubação, né, como é o caso da nossa colega, mas ele, a partir desse momento, ele tinha uma noção de que existe ali uma métrica, né, uma mensuração de se você precisa ter mais pressa ou se você não precisa ter pressa. Se você pode agir de maneira inteligente, de uma maneira mais consciente, né, sem aquela correria. Olhando para o monitor, o paciente está saturando 100%. Mesmo que ele esteja ali a 1, 2, 3 minutos em apneia, você sabe que a gente está numa situação controlada e dá para ir com calma. Então já podemos partir para a intubação orotraqueal. Ia lá o residente e fazia a intubação. Essa história eu contei para você ter uma noção de que se um paciente é bem pré-oxigenado, ele pode ficar ali 3, 4, 5 minutos em apneia e saturando 100%, né? Diferente de me pegar agora, me fazer entrar em apneia, depois de 20, 30 segundos eu já vou começar a saturar. Se você me pegar e fizer uma boa pré-oxigenação e eu entrar em apneia, eu vou ficar 3, 4, 5 minutos saturando 100%, tá? É bem interessante isso daí. Infelizmente, nos pacientes críticos, né, nos pacientes com alguma patologia pulmonar ou com alguma alteração metabólica, né, algum tipo de choque, a gente não pode fazer isso porque esse tempo ele diminui muito. Ele cai muito porque o paciente está com uma patologia ali no momento, né? Então a gente não brinca, é uma abordagem rápida, é uma abordagem direta, porém você consegue ganhar esses segundos, às vezes é mais 15, 20, 30 segundos, se você faz uma boa pré-oxigenação, mesmo que o paciente tenha alguma patologia ali que está consumindo mais oxigênio, né? Uma via aérea metabolicamente difícil, mas esses segundos são fundamentais para que você consiga intubar o paciente e ele ainda permaneça ali na faixa segura de intubação. E a colega perguntou sobre o que fazer, né? Ela falou assim, numa dificuldade de intubação, como reverter mais rapidamente a dessaturação se falha na intubação. Então, minha amiga Kathleen, é algo que poucos médicos são treinados, eu diria assim, em relação a ter isso medular na cabeça. Se você não conseguiu fazer uma intubação, se você fez a primeira tentativa e essa tentativa não teve sucesso, você vai olhar para o monitor e você vai ver como é que o paciente está. Quanto é que ele está saturando? Está saturando 98, 99 e a saturação ainda está estável, você consegue fazer mais uma tentativa de intubação
mudando algo, certo? Você muda o posicionamento, você acrescenta ali um bugie, você melhora o seu fio guia, você tem que mudar algo. Nunca faça uma nova tentativa de intubação sem mudar a sua técnica. Ou você troca o laringoscópio, troca a lâmina, melhora a sedação, enfim. Agora, se você olha para o monitor e no monitor tem 89, 88, 87% de saturação e você vê que está caindo, né? O paciente está degringolando, você vai ter que tirar o laringoscópio e fazer a ventilação manual no paciente. Não é uma situação que a gente deseja em pacientes de urgência e emergência, tá? Porque nós não sabemos se esse paciente tem o estômago cheio ou não. Ele pode ter se alimentado ou não pode, você não tem essa noção. E a própria patologia, né? A maioria das patologias traz um certo grau ali de gastroparesia e acaba que o paciente fica com o alimento no estômago por mais tempo. Só que você tem que colocar na balança. O paciente vai parar por hipóxia ou eu vou ter que ventilar ele e assumir o risco de uma regurgitação? A gente vai escolher ventilar e escolher o risco da regurgitação do que o paciente parar por hipóxia. Então você vai fazer a ventilação manual no paciente com o mínimo de pressão possível no ambu para gerar um fluxo ali, para gerar um movimento respiratório dele, certo? A princípio, não aperta o ambu com toda a força, tenta fazer uma ventilação mais suave, né? A ventilação manteiguinha que a gente fala, a ventilação com baixa pressão e uma frequência maior, e aí você vai titulando. Às vezes, com poucas pressões, você já consegue ver um movimento respiratório e a saturação já volta a subir. Maravilha! Você está mantendo ali a pressão menor que 20 centímetros de água, que é o tônus do esfíncter esofagiano inferior. Isso é a situação ideal. Só que às vezes você tem uma certa dificuldade, você tem que aumentar mais essas pressões para que a saturação do paciente suba, tá? Então essa é a resposta aí para a nossa colega. Não conseguiu entubar, ventila o paciente. Infelizmente não é algo desejado, tá? Mas nesse momento a gente tem que colocar numa balança. Se o paciente vai parar por hipóxia ou se você vai assumir esse risco aí da broncoaspiração. No mundo ideal, nós devemos fazer uma única tentativa, principalmente nos pacientes graves. Você faz de tudo para fazer uma intubação de primeira. É o que a gente deseja, né? Só que a gente sabe que isso não acontece às vezes. Então, meus amigos e minhas amigas, se você chegou até aqui e achou interessante o nosso vídeo, por favor, deixe o seu like. É um pequeno gesto da sua parte, mas que me ajuda demais a crescer o nosso canal, expandir aqui no YouTube. Eu te agradeço se você fizer esse gesto. E é isso, um grande abraço do seu amigo Thiago e até o próximo vídeo. Tchau!